O ano é 2022, o mês abril, mês da conscientização do autismo. Estamos lidando, é claro, com esse cenário de pandemia, que muitos serviços foram prejudicados, mas que também muitos foram retomados já, principalmente serviços essenciais de saúde. Tudo indo relativamente bem, mas não tão bem assim para este odontopediatra, o Edson Rigar, lá de Curitiba, que foi surpreendido por uma multa emitida pelo condomínio onde o seu consultório ali fica, que ele atende os pacientes, no valor de R$330 mais ou menos. A princípio você pode pensar que não é grande coisa assim, afinal de contas R$330 não é tanto dinheiro, mas na verdade se trata sim de uma situação que é um absurdo, e principalmente porque na multa está escrito que caso reincidência, a multa pode ficar até 10 vezes pior na próxima vez. Ou seja, aqui a gente pode ter a impressão de que esse dentista, seja lá o que ele fez algo de errado e que ele certamente precisa parar, certo? Exceto que ele estava simplesmente fazendo seu trabalho como usual. Como assim, William? Ele estava simplesmente trabalhando e de repente foi multado? Nunca vi isso. Pois é, parece um absurdo, mas é literalmente isso. Ocorre que o Edson ele é especializado em crianças com deficiência, que é claro, ao longo dos seus atendimentos as crianças choram e sim fazem barulho, e o condomínio não gostou muito disso, se incomodou e multou o Edson principalmente por conta do barulho. Ou seja, veja bem a situação, estamos falando de um dentista que atende crianças com deficiência, que serão submetidas a algum procedimento que vai causar alguma dor ou incômodo, enfim, e que, claro, naturalmente irão chorar. E em contrapartida, o condomínio não tem nada contra a atividade do Edson, porém, o barulho realmente incomoda e quer que o dentista elimine o barulho. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu já vi essa lógica em algum lugar antes. Mãezinha! Diga, tesouro. Deixa eu ir nadar um pouco? Sim, tesouro. Mas, por favor, não vá se molhar. Sim, senhora! Ok, entendemos o fato, porém é de natureza aqui do meu canal sempre tentar ponderar todas as perspectivas. Então, principalmente você que talvez não tenha muito convívio com pessoas com deficiência, está assistindo esse vídeo agora, vamos então assumir a perspectiva do condomínio, porque afinal de contas o barulho pode sim de fato incomodar, então vamos seguir essa linha para ver onde a gente chega. Em outros vídeos, nas minhas redes sociais, eu também já disse sobre o problema de romantizar algumas condições de deficiência, o autismo principalmente, pois em datas de conscientização a gente pode acabar caindo no erro de tratar o autismo como apenas uma diferença, todo mundo é diferente e apenas requer um pouco de empatia e compreensão que tudo vai se solucionar. E na prática não é assim, autismo se trata de um transtorno e outros transtornos, outras condições realmente podem acabar sendo muito difíceis de se lidar, principalmente se você não tem experiência. Por exemplo, no caso de uma crise, o choro pode sim ser muito intenso e até assustar muita gente que não entende muito sobre a condição ali e está presenciando a cena no momento. E sim, eu compreendo que o barulho excessivo, frequente, pode acabar atrapalhando na concentração, atrapalha nas atividades profissionais de outras pessoas ali que estão constantemente lidando com esse barulho, Mas seguindo essa linha, olha só o raciocínio que mais ou menos a gente vai chegar, que vai ser algo assim: poxa, vamos tomar a perspectiva e entender o lado das pessoas que estão ali próximos desse consultório ali do Edson. Afinal de contas, imagine só quão difícil deve ser para eles lidar com o choro das crianças todos os dias, vai atrapalhar na concentração deles, atrapalha nas atividades comerciais. Eu não sei para você, mas para mim isso soa realmente bem não empático. A gente está desconsiderando toda a importância de atender essas crianças com deficiência. E esse ponto do raciocínio revela um problema, de fato, que no meu entendimento é muito superficial delegar tudo para a falta de empatia. A inclusão está do jeito que está e as pessoas não estão sendo bem atendidas porque as pessoas em geral não têm empatia. Se tiver empatia, tá tudo resolvido, tá tudo bem, tá tudo jóia. No meu entendimento, a empatia sim é um pré-requisito fundamental para a inclusão efetiva. Mas só a empatia certamente não soluciona. Quando a gente vai pensar em soluções, adaptações, etc., a gente está pensando em soluções muitas vezes custosas e que requer sim um olhar especializado ou até mesmo uma reorganização física da infraestrutura que, é claro, envolve custo. E aí chegamos a um outro ponto da história que deixa ela mais absurda ainda, na verdade, que o Edson, em entrevista,
disse que já foi contratada uma empresa especializada para fazer o tratamento acústico do seu consultório. Ou seja, há um notável esforço por parte dele de também tentar adaptar-se ao ambiente ali para ficar bom para todas as pessoas, de fato. E esta forma de raciocínio de intervir no ambiente, né, de reorganizar o meio para tornar algo mais acessível, mais inclusivo, é realmente um raciocínio muito bacana. Entretanto, temos aqui uma incompatibilidade, pois estamos lidando com um vírus, né, na pandemia, e é claro, é uma boa ideia, até uma exigência, na verdade, né, de que os consultórios, em geral, mantenham suas janelas abertas para possibilitar circulação de ar. E quem já tentou isolar acusticamente um ambiente sabe que é praticamente impossível você conseguir um bom isolamento com janelas abertas. Ou seja, chegamos em um ponto que é realmente difícil de pensar que exista uma solução que vai resolver 100% de todos os problemas e todo mundo vai ficar contente. E o ponto principal do absurdo dessa história toda é que o condomínio chega na conclusão, seguindo uma lógica de maioria, vamos dizer assim, de que poxa, então vamos punir o Edson, porque o Edson é o problema. As crianças que o Edson atende que é o problema. E punindo ele, resolve o problema para o resto. E olha só o quão absurdo é essa conclusão do condomínio. Faça o exercício. Imagine que você se tornou pessoa com deficiência. Você mora numa capital, então você tem ainda alguns dentistas que oferecem este serviço acessível, né, com a acessibilidade que você precisa. Você está constantemente preocupado porque se você morar no interior, por exemplo, talvez você não vai encontrar um profissional da saúde que vai ter essa acessibilidade para você. E além disso, também se preocupa com questões financeiras, porque esses poucos, muitas vezes, são da rede privada e o serviço público, infelizmente, não oferece muitas vezes o serviço que você precisa. E aí, nessa situação, como você se sentiria se soubesse que é aceitável, na sociedade em geral, que pessoas que oferecem esses serviços que já são escassos para você, que elas estão sendo punidas porque as pessoas ao redor se incomodam por esses serviços que você precisa para a sua qualidade de vida. Imagine a repercussão disso, outros profissionais da saúde. Qual o incentivo que eles têm em atender pessoas com deficiência, sendo que claramente as pessoas como o Edson, por exemplo, estão sendo punidas e não compreendidas? E o mais irônico para mim é que no texto ali da multa que o Edson recebeu é que faz uma menção à legislação. E eu fico só imaginando que a pessoa que escreveu esse texto conhece a legislação apenas que favorece a ela, né? Porque provavelmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência essa pessoa não deve conhecer. Por fim, sobre esta situação em específico, estou confiante de que o Edson, ao encaminhar e recorrer e ser julgado, né, por uma autoridade competente, certamente vai ser o favorecido, pois realmente é um absurdo isso que fizeram com ele. E por meio deste vídeo manifesto aqui todo o meu apoio a ele e também a todas as pessoas que enfrentam barreiras como essa na sociedade até hoje. E aliás, você também pode manifestar o seu apoio seguindo eles nas redes sociais, vou deixar aqui o Instagram dele, e também você pode mandar uma mensagem de apoio e enfim, espalhar essa mensagem para outras pessoas. E espero verdadeiramente que este vídeo tenha servido para uma reflexão e também para demonstrar um pouco sobre a realidade da inclusão do Brasil na prática nos dias de hoje, em 2022.